Capítulo 6, versículo 10, na Nova Versão Transformadora, diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Gente, essa carta do apóstolo Paulo aos irmãos na cidade de Éfeso, ela começa com uma série de instruções práticas que são comuns para o dia a dia daquele povo, daquela igreja, mas também comuns para o nosso dia a dia. Ele fala, por exemplo, para os filhos honrarem os seus pais. Ele fala também aos pais tomarem cuidado na educação com os seus filhos. Ele fala que o empregado deve trabalhar para o seu patrão como se estivesse trabalhando para Deus. E que os patrões também não façam mal contra os seus empregados. Esses princípios são válidos ainda hoje. Mas no versículo 11, o Paulo fala do dia mau. O dia mau. Ele tira os nossos olhos do mundo físico e ele coloca os nossos olhos no mundo espiritual. Assim como existe um mundo físico, em que nós vemos as pessoas, em que nós vemos as coisas, esse mundo aqui, que os nossos olhos físicos veem. Mas também existe um mundo espiritual que nós não vemos, mas que nós sofremos as influências deste mundo no nosso dia a dia. Ele é tão real quanto o mundo físico. No mundo físico, precisamos de proteção, precisamos estar atentos, não podemos viver de qualquer jeito. De igual modo, no mundo espiritual, também precisamos ter muita atenção, precisamos conhecer. E a palavra de Deus nos fala um pouco sobre isso. Esse dia mau, sabe aquele dia que dá tudo errado? Sabe aquele dia em que você olha para a sua vida e você vê os problemas se acumularem? Você se sente assim incapaz de lidar com aquele turbilhão de problemas que de repente aparece no caminho, sabe? O problema do desemprego, o problema da enfermidade, o problema lá do vizinho que brigou não sei com quem, que de repente sobrou para você, a batida no trânsito, o problema com a droga do filho, sabe? O problema da falta do recurso financeiro. Gente, o problema do coronavírus, dia mau, dia mau. E nesses dias, em especial nesses que estamos vivendo, de quarentena, estamos vivendo em casa, eu como pastor tenho ajudado em algumas situações que as pessoas estão brigando uns com as outras, estão atacando umas às outras, mas o apóstolo Paulo fala que nós não temos que lutar uns contra os outros. Não, nós temos que lutar contra o verdadeiro inimigo, que na verdade é o diabo, que está por trás daquela situação. Assim como Deus usa as pessoas, como Deus usa a mim, como Deus usa a você, infelizmente o diabo também usa as pessoas. E se a pessoa dá brecha, ele tenta usar aquela pessoa para nos atacar, para nos ferir, para deixar-nos piores ainda. Mas aqui no versículo 13, na sequência, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala: vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir o inimigo. Resistam o diabo e ele fugirá de vós, diz também o apóstolo Pedro na sua carta. Diz também que nós devemos manter a nossa posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça. Como calçado, nós devemos usar o Evangelho. E em todas as situações, nós devemos levantar o escudo da fé para nos protegermos dos dardos inflamados do inimigo. Ele fala que nós devemos usar o capacete da salvação para nos proteger
nessa salvação maravilhosa que Deus nos dá. E ele fala que nós devemos empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela nos orienta como deve ser o nosso dia a dia. E por fim ele diz: permaneçam atentos, sejam persistentes em suas orações. Olha só, gente, olha só. Vamos ficar atentos com aquilo que tem acontecido ao nosso derredor. Nós precisamos vencer no dia mal, lembrando que a nossa briga não é contra o esposo, contra o filho, contra o vô, contra a avó, mas é contra o diabo, é contra a falta de paciência, é contra o estupim curto, é contra a falta de educação, que é o diabo que está por trás. Então nós temos que lutar dessa forma, sabendo que o inimigo está ali usando as pessoas. E a nossa principal arma nesse momento é a Bíblia e é a oração. Vença na oração, vença o dia mal, lendo a Bíblia e fazendo oração. Eu quero, inclusive, orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos vencer no dia mal, e nós venceremos no dia mal, olhando para o Senhor, olhando para a Tua Palavra, aplicando a Tua Palavra em nossa vida, e Senhor, vencendo por meio da oração, colocando no Teu altar, ó Deus, as nossas petições, os nossos anseios, os nossos problemas, as nossas questões, porque o Senhor tem cuidado de nós. E assim, venceremos no dia mal. Venceremos no dia mal. Em nome de Jesus. Amém! Que Deus te abençoe. Vença no dia mal. Fica na paz. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se não está na minha lista de WhatsApp, aqui do seu lado esquerdo do vídeo, tem o meu número. Me mande um zap que eu quero colocar você na minha lista. Deus te abençoe.